Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Preste atenção. O texto que nós ora lemos é uma carta do apóstolo Paulo. Paulo, inspirado pelo Senhor, é Deus, é o Espírito Santo falando por intermédio do apóstolo Paulo para a igreja para as igrejas que se encontravam na Galácia. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está falando para um grupo de igrejas. Não é apenas para uma igreja, um grupo de pessoas em especial, mas era para toda aquela igreja. E o Espírito Santo de Deus fala através do apóstolo Paulo sobre a manifestação de Jesus Cristo. E para você entender o que Deus trouxe para nós nesta noite, eu preciso compartilhar com vocês alguns pontos de vista meu. Que Jesus, quando se manifestou, ele se manifestou na minha visão de outrora, na visão que eu tinha antes, né? De que Jesus se manifestou no pior momento. Porque, analise comigo, se Jesus tivesse manifestado nos dias do salmista Davi, imagina, não teria oposição, não teria rejeição, não teria as dificuldades que ele enfrentou, o rei querendo tirar a vida dele. Pelo contrário, Davi financiaria as missões de Jesus. Os discípulos de Jesus, junto com Jesus, seriam levados da carruagem oficial de Davi. O Joabe, general do exército de Davi, iria fazer a guarda particular de Jesus Cristo. Davi, ele conquistou muitas cidades, muitas nações ao seu redor e tinha uma grande influência sobre outras nações. Então Jesus poderia rodar o evangelho, imagina os discípulos saindo para tudo quanto é lado, financiado pelo riquíssimo Estado de Israel nos dias na gestão do rei Davi, financiado por Davi. Imagina como que o evangelho iria crescer. Esta era a minha visão quando eu comecei a ler a Bíblia aos meus 7 anos de idade. Inclusive o material didático que eu aprendi a ler foi a Bíblia. Aprendi a ler aos 7 anos na Bíblia. E preste atenção, é interessante, porque o apóstolo Paulo, aqui cheio de Espírito Santo, diz assim: não, o melhor momento, o momento mais pleno, a plenitude dos tempos. A plenitude, mas o que é plenitude? Plenitude é completo. O que é pleno? Completo, cheio, inteiro. Entre aspas, seria o tempo perfeito, ou seja, não falta nada. O melhor momento foi o momento que Jesus se manifestou. Você sabe como? No tempo que Jesus se manifestou, os judeus estavam subjugados pelo Império Romano. Ele vai se apresentar como rei dos judeus, palavra que ninguém poderia citar rei, falar sobre reino, nem pensar. Por isso que os romanos mataram Jesus, incitado pelos judeus, mas quem matou Jesus foram os romanos. Mas incitado pelos judeus, né? Condenado pelos judeus, pressionado pelos judeus. Então, você vai observar que Jesus chegou no pior momento, onde o Estado é contra Jesus, o poder eclesiástico é contra Jesus, o poder político é contra Jesus, o poder militar é contra Jesus, os líderes religiosos, sacerdotes, esquece, sumo sacerdote Arão, ou Abiatar, o amigo de Davi, Zadok, não esquece isso aí. Pense que, na verdade, esses sumos sacerdotes são contra Jesus. Anás e Caifás. Havia uma corrupção tão grande ali nos dias de Jesus, né? Anás e Caifás. Anás, o cajado para seu genro, um verdadeiro nepotismo ali, né? Passa o seu genro. Alguém vai dizer: mas estava em família. Certo, mas já que não era filho, ele poderia passar para sumo sacerdote qualquer um, não precisava ser para Caifás. Mas ele passou para alguém que ele tinha condição de influenciar. Por isso que nos dias de Jesus vai ser condenado pelos dois, Anás e Caifás.
Os dois sumos sacerdotes, porque o sumo sacerdote era Caifás, mas Anás é que puxava as cordinhas. Todo o poder político vou vigiar para não citar exemplos dos dias de hoje. Então, observa comigo. Jesus chega no pior momento, onde tudo é contrário à fé. Tudo é contrário ao projeto de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Você vai poderia dar errado? Não. Não. Porque exatamente na oposição, na crise e na hostilidade que se apresenta as características mais férteis para os projetos de Deus. Os projetos de Deus em nossa vida, ele precisa encontrar resistência, oposição, hostilidade, crise, características inerentes ao estabelecimento do projeto de Deus em nossa vida. Você tem algo de Deus. Deus tem um projeto na tua vida? Tem. Deus tem plano na tua vida? Tem. Deus tem grande obra na tua vida? Tem. Então prepare-se para as oposições, para as crises, para as dificuldades, para a resistência, para as barreiras, para tudo. É por isso que Jesus inicia seu ministério, morre, depois os discípulos continuam e se espalha a igreja de uma forma tão poderosa. E a oposição vai crescendo. Começou com os religiosos, os judeus, vai aumentando. E quer saber? Após a morte de Jesus, a perseguição vai ser oficializada. Eu vou citar mais. Vai ser institucionalizada pelo Império Romano. O Império Romano vai perpetrar uma perseguição oficial. O imperador... Inclusive nós teremos durante o século 1, 2 e 3, os 3 primeiros séculos da era cristã, 10 grandes perseguições, tribulações. 10 grandes perseguições ao Evangelho, durante os 3 séculos primeiro. E quer saber? Você fala, então desse jeito a igreja não cresce. Desse jeito não tem como a igreja ir avante. Desse jeito não tem como a igreja crescer. Não. A Bíblia diz... Em Atos capítulo 2, versículo 47, e agregava o Senhor à igreja naqueles dias, muitos, todos que haviam de se salvar. A igreja multiplicava, a igreja crescia, a igreja se fortalecia, se enrijecia, se robustecia. A igreja recebia aquele impacto, aquele embate, mas a igreja apresentava um poder muito forte, que hoje é muito solicitado, né? Aí nos determinados centros aí de contratação de funcionários, né? Nos RHs, chamado de resiliência. Resiliência. O que é resiliência? Resiliência é o ato de alguém, imagina uma mola, né? Que você comprime ela, e você comprime aquela mola, pressiona, e quando você soltar, ela volta à sua forma original. Ela volta ao seu, ao seu perfil, né? Como diferente de um papel, você embola, o papel fica embolado. Resiliência é essa qualidade de, após ser pressionado, você voltar, mas como o João Bobo, sabe? Aquele boneco João Bobo, você derruba e levanta, levanta. É uma característica que sempre houve na igreja, semeada por Jesus Cristo. Bate, mas estamos sempre de pé. E é na crise, na adversidade, que a igreja cresce, que a igreja avança, que a igreja progride, que a igreja caminha, que ela marcha cada vez mais firme, mais firme. E no pior momento que você possa pensar para a igreja, Jesus olha e fala, é o melhor momento. Quando você pensa, é o pior quadro político, pior quadro espiritual, pior porque a apostasia, meu Deus do céu, sem tamanho, sem comparação, né? Pior quadro religioso. E naquele momento, Deus diz, é o momento perfeito para manifestar Jesus Cristo, o Messias esperado, é o Salvador do mundo. Bom, pior, Jesus disse inclusive, estou semeando a igreja,
E a igreja vai num embalo tão poderoso que nem o inferno, as portas do inferno vai subsistir diante do impacto das forças do exército desta igreja. E o Senhor está falando com você, ouvinte, que está enfrentando essa crise, que está olhando para um lado, só vê crise e só tem uma perspectiva negativa, um olhar negativo da situação. É exatamente na crise que Deus quer te honrar. Olha, nessa crise, Deus quer honrar você, abençoar, trabalhar na tua vida, na tua casa, trazendo comunhão, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo estrutura, firmeza, maturidade. E você vai se preparando em oração, se alimentando dessas mensagens que vai chegando no teu coração, e você vai fortalecendo, vai crescendo espiritualmente, vai robustecendo, e é tempo de crescimento, porque a Bíblia deixa bem claro, nos ensina assim, que tempo de crise, tempo de dificuldade é tempo de crescimento, tempo de oposição é tempo de crescimento, é tempo de chamada, é tempo que Deus chama os seus, é tempo que Deus forma os seus, como ele diz, eu formei Israel. Formou onde? No deserto. Foi formado na adversidade, foi na perseguição. Ele escolheu Gideão quando Gideão está malhando o trigo, na maior oposição, midianitas vindo, o povo se escondendo em cavernas. Naquele momento, Deus chama Gideão e fala: o Senhor é contigo. O Senhor... Aí fala assim: mas o Senhor não é conosco, não? Se fosse assim, não estaria acontecendo isso. Aí Deus falou para ele: mas você não está vendo? Você está olhando para a luta? Olha para a força que você tem hoje. Gideão não tinha observado. Gideão viu os midianitas e ele ficava olhando lá e deixou de olhar para cá. Deus falou com ele: muda a perspectiva, muda a visão, muda o olhar. Ah, se o Senhor está conosco, não teria acontecido tudo isso. O Senhor falou: que é isso? Muda o olhar. Olha a força que eu te dei. Olha o crescimento de força que há em você, que houve em você, o amadurecimento da tua chamada. Tempo de luta, tempo de crise, é tempo de Deus te honrar, é tempo de Deus amadurecer a igreja. A igreja está passando por um amadurecimento maravilhoso, que sem essa crise não teríamos. A igreja estará passando por um crescimento, eu e você estamos crescendo na graça, nos fortalecendo, e o projeto de Deus será estabelecido em nossas vidas. Mas nessa crise, não olhe para a força do inimigo, não olhe para a crise, olha para aquilo que Deus está agregando a você, porque você está no teu melhor momento, você está num momento especial, num momento ímpar, tempo de crescimento. Que Deus possa abençoar a tua vida, que a bênção de Deus, que esta palavra traga em um nome de Jesus. Vou louvar a Deus com o hino neste momento. Falei ontem que nós estaremos louvando a Deus com este hino, né? E logo após, a minha filha Ana Júlia também vai estar louvando ao Senhor. A pedra removida, o túmulo vazio, chegando avistou Maria Madalena. Viu alguém, logo perguntou: aonde está Jesus, Jesus Redentor? Jesus esteve aqui, já ressuscitou, e de a Galileia o anjo ordenou. Maria Madalena foi quem avisou aos seus discípulos amados: Jesus ressuscitou. Ficou
ficou 40 dias com seus discípulos, ensinou a doutrina que nele estava escrito. As últimas palavras do Mestre Jesus Cristo, depois subiu ao céu, além do infinito. Jesus esteve aqui, já ressuscitou, ide a Galileia, o anjo ordenou. Maria Madalena foi quem avisou aos seus discípulos amados: Jesus ressuscitou. Jesus esteve aqui, já ressuscitou, ide a Galileia, o anjo ordenou. Maria Madalena foi quem avisou aos seus discípulos amados: Jesus ressuscitou.